Eleição americana e o que esperar dos mercados em 2021. Sobre isso, o tema que a gente vai falar hoje. Então, vamos para a minha tela. A gente está num formato novo. Inclusive, se você gostar desse formato, te aconselho a deixar aí nos comentários. Olha, gostei desse tema, desse jeito que vocês fizeram o formato novo de vídeo. E, obviamente, se você gostar desse canal, aproveita para curtir a gente, dá um joinha aqui no vídeo para levar esse tema para mais pessoas. E, claro, deixa sempre nos comentários qual o tema que você quer ver nos próximos vídeos aqui no nosso canal. Então vamos lá, tema de hoje é eleição americana e o que esperar dos mercados em 2021. Queria só, antes da gente começar, deixar uma coisa muito clara, tá? Nada do que a gente coloca aqui nesse conteúdo, ele tem um caráter de aconselhamento de investimentos, não deve ser levado por este propósito, tá? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura e, óbvio, novamente repetindo, reforçando aqui, tudo que a gente coloca não tem nenhum tipo de pretensão de fazer uma oferta de investimento, uma recomendação de compra ou venda de qualquer tipo de investimento, seja um fundo ou seja qualquer outro valor mobiliário, tá? Se você quiser ter algum tipo de avaliação de investimentos de forma aprofundada e individualizada, você deve sim procurar um profissional de investimentos certificado. Feito esse disclaimer, vamos começar para o tema de hoje, então, a eleição americana e o que vai acontecer no Brasil. Essa é a maior preocupação que todo mundo tem e é o que a gente está tentando trazer aqui para vocês de forma um pouco mais resumida e trazendo um pouquinho do que eu penso sobre o que está acontecendo no momento econômico atual, tá? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, tá? Eu, Jonathan, deixar muito claro isso é o que eu acredito. Acredito que os mercados devam subir, tá? Por um motivo simples, né? Quando a gente olha para o mercado pré-eleição, o mercado estava leve. Quando eu digo leve, no seguinte sentido, né? E se você perceber nos últimos dias aí, durante a contagem de votos, isso já vem acontecendo, o mercado já vem subindo. Por um motivo simples, o mercado estava leve. Quando eu digo que o mercado estava leve, é porque, você tem ali um cenário que pode acontecer que não fosse tão legal, né? Ou seja, que se estendesse uma briga, que é a possibilidade, por exemplo, de uma judicialização, né, da questão de eleição nos Estados Unidos, e por isso o mercado falou, opa, peraí, deixa eu tirar um pouquinho o pé da renda variável, vou esperar ver como está a situação. A gente vem conversando com vários gestores de fundos ao longo desses últimos dias, e a grande maioria sempre tem falado a mesma coisa. Olha, a gente estava leve, se a gente não diminuiu posição, a gente pelo menos comprou algum tipo de hedge, né? Ou seja, fez algum tipo de proteção. Por quê? Porque essa eleição podia dar muito barulho e a gente queria diminuir a volatilidade, né, das nossas carteiras. Então, o que a gente tem visto, o mercado vinha leve, principalmente quando a gente conversava com fundos que investem boa parte ou a maior parte do seu recurso fora, tá? Quando eu digo fora, ou diretamente lá fora, normalmente com algumas limitações por causa do mercado brasileiro, ou então via BDR, tá? Qual que é a situação? Quando a gente olha para essa situação, o segundo ponto mais importante dessa eleição, obviamente você tem na mídia uma discussão de Biden ou Trump, ou coisas nesse sentido, mas o mercado vinha muito mais preocupado com a questão do Senado, do Congresso americano, né? Isso sim faz uma diferença tremenda nos Estados Unidos, e é importante a gente lembrar disso, né? O mercado, né, principalmente por conta das pesquisas, dizia assim, olha, vai ser uma onda azul. Ou seja, os democratas vão levar com muita facilidade essa eleição e vão levar também fortemente o Congresso. E o que a gente viu, tá? E o que tem acontecido aí durante esse processo de contagem de votos é praticamente uma briga muito equilibrada, né? Com uma discussão até se talvez houve fraude, se não houve fraude, enfim, eu não vou nem entrar nesse tema aqui, que talvez dá pra gente fazer um vídeo inteirinho só sobre isso. Mas, se a gente parar para olhar, o ponto mais importante dessa eleição é realmente quem leva o Senado americano, né? Se esperava uma onda azul e não é o que está acontecendo, tem uma questão muito mais equilibrada. Isso é um ponto muito importante da gente colocar. Por quê? Porque quando a gente olha para o Congresso americano, sendo bem dividido, ou seja, bem acirrado realmente essa discussão, essa eleição lá nos Estados Unidos, a gente vai ter uma dificuldade muito grande nesse próximo ciclo aí, de eleição, né, o ciclo presidencial, para colocar temas extremistas. E quando eu digo extremistas é para os dois lados, tá? Seja para o fechamento da economia americana, para querer trazer empregos
ou seja, com foco muito forte nos Estados Unidos, né? Isso a proposta do Donald Trump. Valendo lembrar que boa parte do que ele colocou como proposta de campanha, ele cumpriu, ou se não cumpriu, conseguiu chegar muito próximo disso, né? Mesmo para o outro lado, do tipo assim, não, nós vamos abrir a economia, nós vamos colocar dinheiro e aumentar os impostos, etc e tal, que são ali algumas das propostas do democrata Joe Biden. Tudo isso, né, quando a gente coloca essas propostas mais extremas, vão ser bem difíceis de se conseguir. Por quê? Porque o Senado, o Congresso americano está muito dividido. Tá? Então isso é um ponto importante. Vai ser esse próximo ciclo eleitoral um ciclo onde, se não tiver muito consenso, muita conversa, poucas coisas vão sair do papel. Isso é uma coisa muito importante e que o mercado está de olho. Tá? Terceiro ponto por que os mercados devem subir, né? Por um motivo simples. A gente deve ter ali um rally de tecnologia e de saúde. Saúde, muito simples, saída das vacinas. Existe essa procura incessante por uma vacina pelo coronavírus, para sanar aí a questão do coronavírus. E de tecnologia, por quê? Porque as empresas digitalizaram muito. Né? Isso é uma coisa importante, nem todo mundo está observando isso, mas as estimativas aí que o mercado faz é que em questão aí de 8 meses, a digitalização da economia aconteceu o que se esperava para ao longo da próxima década. Tá? Então é muito importante ficar atento a isso. Por quê? Porque isso sim vai trazer aí de novo bons ventos para a área de tecnologia, né? Vale lembrar que quando a gente fala de digitalização, boa parte das empresas, né, que não conseguiam vender mais de jeito físico, tiveram que buscar um caminho pela área de tecnologia. E quem são os grandes disso? Amazon, Google, Facebook, né? Essas empresas detêm aí o mundo digital e quem quiser vender hoje em dia, né, a não ser que saiam ali outras grandes empresas nesse sentido, mas quem quiser vender no mundo online paga um pênalti para eles, né? Paga um pedágio. Então, com certeza, o rally de tecnologia e rally de saúde por conta de Covid deve levar aí os mercados a subirem com um pouco mais de força. A gente tem visto já esses últimos dias isso acontecer. Quando a gente fala de um eventual governo Biden, o que isso significa para a economia brasileira? Isso é um ponto bastante importante que a gente tem que pensar, tá? Por quê? Primeiro de tudo, a gente deve ter um enfraquecimento do dólar como um todo. Joe Biden já disse que vai fazer um estímulo muito mais forte do que era pretendido pelo Donald Trump. Vamos ver se isso vai acontecer ou não, mas é uma proposta de campanha, acredito que ele deva sim colocar isso em prática, para tentar resolver aí o enfraquecimento da economia que aconteceu ao longo deste ano por conta do coronavírus. E estímulo monetário faz com que a moeda seja mais fraca em relação aos seus pares. Tá? Isso é um ponto importante. Vou injetar muito dinheiro na economia, vou enfraquecer a minha moeda. Tá? Não tem muito como fugir disso. E o ponto importante, o enfraquecimento do dólar traz recursos, leva fluxo de dinheiro para mercados emergentes e pode sim também levar para a Europa. Tá? Isso é um ponto importante que a gente tem que pensar, mas eu vou deixar para discutir sobre o enfraquecimento do dólar num outro dia e aprofundar o porquê que isso acontece, o que deve acontecer ao longo do enfraquecimento da moeda americana. O segundo ponto ali que a gente tem que pensar quando a gente fala do que significa governo Biden para a economia brasileira é uma animosidade ou uma briga, uma discussão mais acalorada. Não sei se vai ser realmente uma discussão, mas talvez uma não felicitação dele ter ganhado. Bolsonaro, obviamente, apoiava Donald Trump com muita clareza, né? Inclusive tem, nesses últimos tempos aqui, nem sequer feito, dado os parabéns pela eleição, está esperando sair o resultado final, realmente, antes de qualquer coisa nesse sentido. Então, só voltando aqui no ponto de Biden e Bolsonaro, a gente pode ter sim algum tipo de tema que talvez não traga ali boas coisas para o mercado, mas eu acho, tá? Eu acho, não falando quem é bom, quem é ruim, eu não posso nem colocar isso em questão, mas eu acho que Bolsonaro não é bobo, né? Ele não vai fazer aí uma inimizade com uma das maiores economias do mundo, né? Lembrando que se ele não tiver uma boa relação com os Estados Unidos, a segunda opção de maior comprador do Brasil seja a China, e eu sei que esse ele tem bastante receio de ter, tá? Então, eu não acho que talvez a gente tenha aí uma briga tão grande, mas não vai ser uns 2 anos pelo menos, ou se por acaso o Bolsonaro se reeleger, um tempo aí de, como que eu posso dizer,
uma boa comunicação ou uma boa parceria entre Estados Unidos e Brasil. E o terceiro ponto, né, Donald Trump saindo, se realmente isso se confirmar, né, e por isso que eu coloquei ali entre parênteses, se não tiver nenhuma judicialização da eleição americana, a gente deve ter um período de maior estabilidade nos mercados, né, não vai ser um tweet do Donald Trump que vai levar os mercados à derrocada, né, então isso é uma coisa bastante importante que a gente tem que perceber, porque menos tweets, menos instabilidade e, obviamente, menor volatilidade nos mercados de modo geral. Tá? Então, coisas importantes para a economia brasileira. Enfraquecimento do dólar no mundo por conta do estímulo monetário. Isso deve gerar fluxo para o Brasil, tá? Principalmente se o Brasil conseguir entregar reformas significativas. Esse é um ponto muito importante. Se a gente tiver algum tipo de amizade, vamos colocar assim, ou de uma boa parceria entre Bolsonaro e Biden, obviamente não deve ser as mil maravilhas, mas pelo menos algum tipo de conversa, de estratégia de economia, pode ser que a gente consiga uma coisa legal também. E o terceiro ponto, menor volatilidade, né, nos mercados, principalmente na Bolsa, por conta de não termos talvez tweets. Eu espero que isso não aconteça, mas se não acontecer, isso pode se traduzir em maior estabilidade e menor volatilidade, tá? Então, basicamente é isso, tá? Eu vou trazer ao longo dessa semana mais conteúdo sobre isso, o que a gente pode ter de grandes temas para 2021 para frente, para os mercados de ações aqui no Brasil e também o que pode acontecer nos mercados internacionais, tá? Deixa eu voltar a tela aqui para mim. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato, tá? Se gostaram, eu quero que vocês, por favor, coloquem na descrição do vídeo aí, assim, ó, nos comentários do vídeo, me desculpe. Pô, gostei, achei muito interessante, podia ser melhorado isso, aquilo. E também, por favor, joga ali nos comentários quais são os próximos temas que você quer ouvir aqui, né? A gente vai fazer conteúdo para você aí que está nos ouvindo, nos escutando e vendo este vídeo aqui, tá? Essa é a ideia do que a gente quer fazer. Então, joga nos comentários aí se você gostou, se você não gostou, o porquê gostou e o porquê não gostou, e também qual o tema que você quer ver no próximo vídeo aqui no nosso canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha aí pra gente levar esse conteúdo para mais pessoas. E também não esquece de se inscrever aqui no canal, que vai ter muito conteúdo bom nesse novo formato que a gente está fazendo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.